o evangelho prometido na lei e nos profetas. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Atos capítulo 17, verso 10 e 11. O apóstolo Paulo, ao chegar numa sinagoga judaica em Bereia, expôs o evangelho. Entre os nobres bereanos haviam judeus e gentios. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Atos capítulo 17, verso 12. Alguns pontos importantes a serem considerados. Eles conferiam se o que Paulo dizia estava de acordo com as Escrituras, dia após dia. Dentro de uma sinagoga judaica, é óbvio que as Escrituras serão o que temos hoje como Velho Testamento, a lei de Moisés, Salmos, os profetas. Os gentios creram porque Paulo mostrou que sua pregação se encaixava perfeitamente com os relatos das Escrituras. O alvo da sinagoga judaica localizada em Bereia era a verdade das Escrituras. Não importa quantos seminários ou quão influente um pregador seja, não importa a quantidade de livros lidos. Se você quer ser um cristão bíblico, sua fé deve se adequar ao que consta nas Escrituras. Você precisa conhecer a Bíblia para poder analisar o que você lê ou escuta. Devemos pregar o que constam nas Escrituras. Você não terá base sólida para anunciar uma boa notícia se os que escutam não terem um porquê disso de fato ser uma boa notícia. Algo que deve nos causar preocupação é o fato de que há muitos cristãos que estão anos na igreja física, mas não sabem que, se Jesus morresse de qualquer outra forma, ele não poderia ser aceito como Salvador. Se ele nascesse em qualquer outro lugar, ele não seria o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vejamos o que está escrito em João. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso, alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas esta ralé, que nada entende da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo, para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para sua casa. João capítulo 7, do verso 47 ao verso 53. Jesus nasceu em Belém Efrata. Lucas capítulo 2, do verso 1 ao 7. Todavia, por conta da perseguição de Herodes, foi para o Egito. Mateus capítulo 2, do verso 13 ao verso 15. E posteriormente, para Nazaré na Galileia. Mateus capítulo 2, do verso 19 ao 23, onde cresceu. O questionamento dos fariseus em João 7 tem fundamento. Da Galileia não se levanta profeta. O próprio Jesus diz que a salvação vem dos judeus. João 4, 22. O que isso significa? Israel é um testemunho da existência de Deus e de que esse Deus é o único Deus. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Isaías 43, 10. A história de Israel é o maior testemunho da existência de Deus. O que fora pronunciado pelos profetas hebreus, que falaram em nome do Senhor, se cumpriu fielmente. Esses profetas anunciaram a redenção por meio de um que viria da descendência de Davi. Nasceria em Belém, morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Dentre tantos outros detalhes de sua vida, ministério, morte e dos benefícios de todo pecador que cresce nele. Essa boa notícia, Evangelho, que transformou o mundo, Atos 17:6, e que é o poder de Deus para prover salvação a todo que crê, foi prometida nos registros da lei de Moisés, nos Salmos
e de todos os profetas. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi. Romanos capítulo 1, do verso 1 ao 3. Como saber que estou pregando o Evangelho de Deus? O Evangelho de Deus foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Por esse motivo, os bereanos conferiam, dia após dia, os relatos de Paulo e, ao constatar que Jesus cumpriu o prometido por Deus pela boca dos seus profetas em sua vida, ministério e morte, colocaram sua fé nele. Arrependei-vos, voltem ao Senhor por meio de Jesus Cristo, o Cristo que está sobre uma base sólida, o único em quem podemos confiar o destino de nossas almas. Jesus não traz uma opção de religião, mas a única verdade que coloca o pecador diante do Deus Santo. Por meio dele, todo pecador que se arrepende e crê é justificado e reconciliado com Deus. Todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados, mediante o seu nome. Atos capítulo 10, verso 43. Oremos. Pai, reconhecemos Jesus como seu Cristo, como aquele pelo qual há cancelamento de pecados. Cremos que ele morreu e ressuscitou de acordo com o testemunho que o Senhor deu pelos seus santos profetas. Aceitamos a sua justiça em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Ajude-nos a viver para o Senhor na pessoa de Cristo e a proclamar a mensagem de reconciliação, que em Jesus Cristo o Senhor está reconciliando consigo o mundo. Assim, clamamos a todo pecador, reconcilie-se com Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.